Olá, meus queridos amigos, muito obrigado, gratidão imensa pelo convite, na figura aí do senhor Maurício, do senhor Sérgio Igrim, pessoas que nós já conhecemos e somos muito gratos, muito gratos mesmo de coração pelo convite, pela confiança, pelo carinho de nos colocar junto a esse povo maravilhoso de Ponta Grossa, Paraná. Muito obrigado mesmo, viu? E nós aqui mais uma vez, o meu nome é José Carlos, eu sou aqui de São Paulo, capital, e já tivemos a felicidade, já tivemos a alegria de algumas vezes fazermos aí uma pequena exposição bem simples, bem humilde, mas com muito amor, com muito carinho, porque, gente, que maravilha, parabéns, né? Esse projeto Jesus, Luz de Nossas Vidas, cujo objetivo é resgatar as mensagens maravilhosas desse espírito de luz, de nome Amélia Rodrigues. Sensacional, maravilha. São vários livros, gente, são várias mensagens que, sem dúvida alguma, é um cordão de pérolas. Cada mensagem vem de encontro às nossas necessidades, às nossas reflexões, mostrando aquele Jesus, esse Jesus sublime, amigo, que jamais nos desampara. Então, nós gostaríamos de convidar a todos aí, temos o hábito, né? O copinho com água ou a garrafinha com água. E antes da nossa singela exposição, nós convidamos a todos a fazer uma prece. E hoje faremos o Pai Nosso, tá ok? Então vamos lá. Fechando os nossos olhos, serenando os nossos corações, nos tranquilizando, dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentações, livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Com esse Pai Nosso, com essa prece, iniciamos a nossa singela exposição. E hoje, em particular, escolhemos uma lição dessa obra psicografada por Divaldo, no dia 25/1 de 1971, Luz do Mundo, maravilhosas lições, verdadeiras pérolas. E é o capítulo 5, Ensina-nos a orar. É um tema que eu amo de paixão e também é um tema ao qual todos nós deveríamos, né, estarmos ligados em nosso dia a dia nas orações. Então, nós leremos algumas partes, né, e faremos uma reflexão, porque gostaríamos de lembrar aqui do Divaldo Pereira Franco, esse homem que, sem dúvida alguma, nos tem trazido maravilhosas lições. É, sem dúvida alguma, alguém que saiu a semear a boa semente, Divaldo, né? Esse ano aqui de 2023, completou 96 anos ininterruptos de trabalho em prol do Consolador prometido. Ele nasceu no dia 5 de maio do ano de 1927 e ainda hoje viaja pelo mundo, cantando as mensagens do Cristo e nos trazendo assim grande aprendizado. E um dos grandes aprendizados são esses, né, que as suas mãos maravilhosas, iluminadas, colocaram no papel, foi transformado em livros para a nossa leitura, para as nossas reflexões, para ver o quanto ainda nós precisamos desse Cristo
desse Jesus, nosso sublime irmão maravilhoso, que de nós jamais nos desampara. Então, Amélia Rodrigues inicia a leitura, a sua poesia, descrevendo assim de uma forma magistral a bela paisagem da aldeia de Efraim, dizendo que estava lá entre flores silvestres e roseiras variadas, afirmando ser um convite à meditação, fazendo com que o homem se apequene ante a grandeza de Deus. Que maravilha! Então, Amélia Rodrigues nos coloca numa situação como num jardim, numa região assim limitada, mas muito florida, muito bonita, e só por aquele espaço nós já deveríamos sentir a nossa pequenez e a grandeza desse Pai justo e misericordioso, que também de nós jamais nos desampara, não é? E fala que ali, sem dúvida alguma, é um lugar de grande meditação, fazendo com que o homem se apequene ante a grandeza de Deus. É nesse lugar de exuberante beleza que Jesus elucida os companheiros fiéis sobre a comunhão, sobre a ligação com o Pai Celestial. Então nós vamos observar, contemplando a natureza, contemplando aquilo que Deus criou, porque tudo aquilo que o homem não fez é da criação de Deus, e nós reconhecendo a criação de Deus, nós vemos o quanto nós precisamos nos melhorar e quanto ainda nós somos pequenos. Mas mesmo sendo pequenos, Deus está conosco, nos ajudando, nos amparando, nos fortalecendo, nos intuindo para que possamos sempre realizar o melhor. Então, Amélia Rodrigues relata que os livros da fé ancestral se reportam à exaltação do Senhor. Todas as anotações da antiguidade, tudo que ele dá do passado, estando lá no Velho Testamento, nas leis e nos profetas, tem por objetivo exaltar o nome do Senhor, que é Deus. E aí ela continua dizendo que ele, Jesus, sabe o que vai passar. E Jesus sabia. Jesus, ele fala, para isso eu vim, para dar o meu sangue, para dar o sacrifício em prol da humanidade. Porque quando eu me for levantado na cruz, atrairei para o meu coração toda a humanidade. E quantos séculos são passados, quantos milhares e milhares de anos são passados. E nós observamos que aqueles que têm a religiosidade incrustada no coração, só de ouvir o nome de Jesus se enternece. E mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, abraça a causa e realiza coisas que até Deus duvida, para o bem, para a caridade e para o amor. A gente observa isso muitas das vezes, pessoas chegando na casa espírita. Muitas das vezes lá ele vai ali assistir uma palestrinha, ele vai lá tomar um passe, uma água fluidificada, e de repente ele já lança a mão ao trabalho e se torna também futuramente até um dirigente, pelo o amor que ele deixou nascer em seu coração, em seu íntimo, por Jesus. É maravilhoso, É maravilhoso. Então, Jesus, ele sabe o que vai passar, mas se faz necessário ensinar as últimas lições a eles, aos seus discípulos, que estão na condição de crianças espirituais, sem a noção exata do que lhes será pedido. Interessante, É interessante, porque
Porque Jesus ele reúne os 12 amigos, os seus discípulos, ele vai buscar um por um, convidando-os para fazer parte do seu ministério. Ele vai até a beira da praia e chama Simão Pedro: Simão, vem comigo pescar homens no oceano da vida. E Simão larga tudo e vai. Ele chama Mateus, o coletor de impostos: Mataios, Matai, venha comigo contabilizar homens no palco da vida. E vai chamando um por um. De repente ele tem aqueles 12 ao qual ele vai se dedicar com muito amor, com muito carinho, com muita serenidade, colocando em seus corações a certeza de um reino celestial, de um Deus bom e poderoso, de um Deus justo. E paralelo a isso, o quanto nós temos que nos modificar, crescer espiritualmente. Isso é simplesmente maravilhoso. Mas todos eles, claro, gente, não tem nem dúvida, né? Amélia Rodrigues é sensacional. Então ela coloca que todos eles estão ainda na condição de crianças espirituais, sem a noção exata do que lhes será pedido. É muito interessante. E faz uma anotação: Jesus, o sublime amigo, sempre esteve em comunhão com o Pai Celestial. Sempre. Saía sempre antes deles e em lugares da natureza, na fé e na confiança, para a realização da sua missão, em oração, em contato com Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Todos nós sabemos perfeitamente, né, que aqueles que eram pescadores, eles saíam de madrugada para pescar. Até hoje é assim. Mas quando eles levantavam, Jesus já tinha ido. E Jesus buscava os lugares da natureza, se colocava em oração, em contato com o Pai Celestial, porque ele exatamente é o seu mando que ele estava aqui nos preparando para o crescimento espiritual, para difundir, para divulgar, para implantar o seu evangelho, que é a boa nova, que é a boa notícia, que é um novo comportamento, fazendo florescer dentro de cada um de nós o homem novo. O homem novo porque pelas sucessivas reencarnações nós ficamos com o homem velho, né? Aquele homem velho arrogante, mau, vingativo, vaidoso, orgulhoso, todos os piores adjetivos. E aí, quando nós passamos a conhecer a proposta de Jesus, há um embate, há uma luta, né, de melhorar, mas muitas vezes o homem velho ainda teima em não dar espaço. Mas Jesus estará conosco. Jesus não nos abandonará nunca. E ela continua: os discípulos tinham por ele, por Jesus, um grande amor e carinho. Também um grande desejo de aprender a orar. Porque Jesus, você vai lá e ora, qual o objetivo? Por que você faz isso? Nós queremos aprender também. Nós queremos aprender a orar. Mas eles tinham uma concepção assim: mas como fazê-lo se Deus nos conhece e sabe de tudo o que precisamos? Para que orar se Deus sabe de tudo? Mas a oração é um ato de humildade, de amor, de certeza. Quando nos acontece alguma coisa, Deus sabe. Mas aí nós nos colocamos em oração: ó Deus, o Senhor sabe do que eu estou passando, o Senhor sabe das minhas dores, das minhas dificuldades, mas me ajuda. É o diálogo do ser criado com o Criador, de todos nós, filhos de Deus, para com Deus. E é uma conversa franca, explicando, mostrando, falando e pedindo que Ele nos socorra naqueles momentos assim tempestuosos. Mas Jesus percebeu que desejavam adquirir forças para no futuro
se entregarem inteiramente ao Evangelho, a boa nova nascente. Então, sintetizou as necessidades humanas de uma maneira simples e harmoniosa, que é o Pai Nosso. Ele vai nos legar o Pai Nosso. Então, como a Amélia Rodrigues tem esse caráter de poetisa, né? Ela diz que as frases melódicas cantaram através dos seus lábios de Jesus, como se um coral angélico ao longe modulasse um cantochão de incomparável melodia, acompanhando suavemente uma invocação. Então agora Jesus, como consta lá, né, em Mateus, no Sermão da Montanha, capítulo 6, versículo, se eu não me engano, 15 ou 17 em diante, está lá o Pai Nosso. Está lá o Pai Nosso. Né? A Amélia Rodrigues faz até uma anotação lá no rodapé, que fala-se que o Sermão da Montanha, o Pai Nosso foi lá no Sermão da Montanha, né? Mas ela preferiu as proximidades de Efraim, aquela região arborizada, florida, simples, ao qual ele nos legou o Pai Nosso. Então ele começa assim: Pai nosso que estás nos céus. O que quer dizer? Aí vem as explicações dela. Pai nosso que estás nos céus é a glorificação àquele que é a vida da vida. Pai Criador, causa do existir, causa primária de todas as coisas. Ele é o Criador do micro ao macro, do infinitamente pequeno ao infinitamente grandioso. E quem é? É o nosso Pai, que está nos céus, em contínuo criar, sempre criando e criando, mas nunca nos abandonando, porque nós estamos no halo de Deus como peixe na água. Ele sabe de tudo. Ele sabe, Deus sabe, né? Ele sabe o que nós pensamos, ele sabe o que nós falamos e ele sabe do nosso agir. E aí continua, Jesus continua: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí a Amélia Rodrigues vem mostrar para nós que são expressões de reconhecimento a Deus, humildade e submissão da alma que ora e se subordina na entrega total e na confiança ilimitada do Criador. Resignação total. Então, diante de qualquer problema que nos aparece, qualquer dificuldade, qualquer desafio, ou qualquer coisa que nós haveremos de realizar, haveremos de dizer que santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Isso é interessante, gente, porque se nós aprendemos que Deus criou tudo, está em tudo, não há como se rebelar. Seja feita a sua vontade, tanto na terra como no céu, e a doutrina espírita nos mostra que a vida continua. Por quê? Porque o Evangelho é uma bússola segura, é um livro, é um rastro de luz para todos nós, não somente aqui na terra, também no mundo espiritual. E nós sabemos muito bem disso. As pessoas que já leram e leem, né, as obras de André Luiz, percebem que muitas das vezes, lá em determinado local no mundo espiritual, desce uma entidade mais sublime para incentivar aquelas outras que ali estão para o trabalho, e quando perguntam-lhes determinadas questões, a pessoa simplesmente traz a conhecer muitas passagens do Evangelho de Jesus. Então, Jesus, o sublime amigo, nos deixou um código de luz
tanto para nós encarnados quanto para os desencarnados. Por isso que é tanto na terra como no céu. E Amélia Rodrigues continua dizendo o seguinte: aqui o homem compreende a própria pequenez e acredita que nada lhe será negado. Basta que nós entendamos a resposta de Deus para as nossas dúvidas e para as nossas dificuldades. Porque Deus está sempre presente em todo e qualquer problema que surge em nossas vidas, Deus se faz presente. E aí ela continua: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Então ela dividiu, né? E nos traz aqui uma outra explicação muito importante. Aqui ela fala da manutenção do corpo, que é o alimento sadio, diário e equilibrado. Então, nós somos espíritos reencarnados, nós acreditamos na pluralidade das existências, recebemos um corpo que devemos cuidá-lo com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação, lutando contra os vícios que nós mesmos, na nossa jornada evolutiva, adquirimos. O nosso corpo é um instrumento sagrado que Deus nos deu para nós cuidarmos e evoluirmos. Porque nós somos espíritos, ocupando temporariamente um corpo maravilhoso que nos atende tudo aquilo que nós precisamos. Então, aqui ela fala da manutenção do corpo, que é o alimento sadio, diário e equilibrado. E fala também sobre a vitalidade do espírito, que é a sintonia com as energias transcendentes. Então, a prática do bem, as boas palavras, os bons pensamentos, aquilo que nós olhamos, aquilo que nós fazemos de bom, tudo isso vem alimentar o nosso espírito. E isso eu não preciso falar para ninguém, não é? Não preciso, porque vamos imaginar que lá no Mestre de Amor, em Ponta Grossa, Paraná, em determinado final de semana, vai acontecer um evento de caridade em prol dos necessitados e ali vão se reunir várias pessoas para confeccionar os alimentos, ou mesmo roupas ou calçados, para dar quem precisa. Vejam que aquela união, aquela reunião de pessoas se sentem tão felizes que terão seus espíritos alimentados, fortalecidos, alegres pela prática do bem. Então, a prática do bem, a oração feita com fé e sinceridade alimenta o espírito que somos nós. Nós precisamos alimentar o espírito e também a matéria. E aqui nós lembramos eu gosto muito de historinha, né? Lembramos aquela historinha do Chico, lá em Pedro Leopoldo, quando Emmanuel passou essas informações para ele, dizendo: Chico, é necessário que o senhor não esqueça nunca de orar. Você precisa se ater nas orações, né? E aí ele levantava cedo, ele ia trabalhar, né? Ele almoçava, tem a sua casa, tinha lá a fazenda modelo, tinha à noite o centro, e quando ele sentava na cama, depois do banho, depois de comer alguma coisa, ele sentava para orar e ele começava lá, Pai Nosso, dormia, né? Dormia. Aí ele falou para o Emmanuel: olha, eu não sei o que está acontecendo, né? Eu ando muito cansado e quando eu vou fazer a minha prece, a oração, eu durmo, minha cabeça cai. E aí o sono vem, eu não consigo, Emmanuel, o que eu devo fazer?
Aí Emmanuel, esse maravilhoso espírito, sensacional, né? Que a gente gostaria de ser um Chico, mas ter um Emmanuel perto, próximo, nos orientando é difícil. E Emmanuel disse assim, olha Chico, eu tô lhe estranhando, porque nós já conversamos sobre isso, você precisa das orações para a manutenção do espírito e do alimento. E eu percebo que quando você está lá se alimentando, né, sentado na mesa, com um garfo na mão, e você muitas vezes come devagarinho, levando lá 10, 15 minutos, eu nunca vi, Chico, você cair com o seu rosto no prato. Você está alimentando o corpo, eu nunca vi. Então você imagina você alimentando o espírito e se coloque nessa fé, nessa certeza. Né? Então o Chico aprendeu que deveria ter mais atenção para com aquele momento de oração. Então, Amélia Rodrigues continua dizendo assim: reconhecimento dos erros causados a nós mesmos e ao próximo, perdoa-nos. Então, nós estamos aqui para lutar contra as nossas imperfeições, fazer com que o reino de Deus floresça dentro de cada um de nós, e nessa caminhada, e nessa subida, né, procurarmos ter um bom relacionamento e não ter uma vida complicada ainda mais com o próximo, porque há necessidade também de pedir perdão àqueles que estão junto conosco nessa caminhada. Por isso que ela fala, reconhecimento dos erros causados a nós mesmo e ao próximo, porque os relacionamentos é muito difícil, né? Quando a gente menos espera, pronto, já criamos um inimigo na nossa caminhada. Teremos sempre a oportunidade de refazer e recomeçar, superando-se e ajudando os que nos são vítimas. Olha que interessante que ela diz. Teremos sempre a oportunidade de refazer e recomeçar, superando-se e ajudando os que são vítimas, como perdoamos aos que nos devem. Porque muitas das vezes nós criamos uma inimizade. Nós criamos. E aí tem aquela passagem do Evangelho. Quando estivermos ali, diante do altar, para fazermos a oferenda, para orar, se nós lembrarmos que temos alguma coisa contra alguém, ou alguém conosco, deixemos ali a oferta e vamos nos reconciliar, mostrando que é muito mais importante a nossa reconciliação do que a oração. Claro que depois disso se torna muito mais favorável a nossa oração, os nossos pedidos, os nossos pensamentos a Deus. Porque a gente leva o pensamento a Deus, mas nós temos alguma coisa contra alguém, fica difícil demais. E nós estamos nessa luta constantemente, né? Porque a oração acontece exatamente para que todas as noites, antes de nós nos recolhermos, nos colocar em oração. E ali nós vamos pensar como Santo Agostinho: será que durante o dia eu me comprometi com alguém? E ele fazia isso. Ele revia, e se lembrasse que ele ofendeu, teve algum desagrado com alguém, no dia seguinte ele ia lá se reconciliar. Façamos o mesmo, né? Reconhecimento das fragilidades que a cada instante nos sitiam, nos prendem e nos surpreendem. Então, nessa caminhada, nós vamos observando que todos nós somos aptos a muitas fragilidades, muitas dificuldades, e que elas nos prendem, elas nos sitiam e nos surpreendem, não é? Porque o ódio, gente, nos liga, né? É como nós aprendemos com o Haroldo Dutra Dias, né? Quando nós temos ódio, é como se nós pegamos lá uma algema, prendemos no nosso braço e prendemos no braço do nosso adversário. Então nós estamos ligados a ele.
A gente diz assim, eu odeio, não quero saber dele. Nós estamos ligados pela sintonia, né, do desagrado, do erro, da maldade. E nós temos que, de um jeito ou de outro, um dia se reconciliar. Não dá para subir a escada sem a reconciliação. Então, através das orações, vem o reconhecimento das fragilidades que cada instante nos situa, nos prende e nos surpreende. E ela conclui: livra-nos de todo mal. A ponte de intercâmbio entre os dois planos do mundo está lançada. O Pai Nosso termina com: livra-nos de todo mal. O reino de Deus, diz ela, o reino de Deus está agora mais próximo de nós, né? Porque lembra, Jesus saía antes dos pescadores, Jesus buscava determinados lugares e se sintonizava com Deus, se ligava às regiões sublimes. Então, quando nós passamos a ter essa atitude, o reino de Deus está mais próximo. Quando nós nos colocamos em orações todos os dias, ou quando nós nos colocamos num trabalho na casa espírita em prol do próximo, o reino está mais próximo. Nós estamos aqui para quê? Para desenvolver o reino de Deus dentro de cada um de nós. Vencidas as indecisões, diz Amélia Rodrigues, vencidas as indecisões, as dúvidas, os caminhos se abrem, convidativos, oferecendo o intercâmbio. Amélia Rodrigues é maravilhosa, né? Nessa frase ela resolve tudo aquilo que a gente precisa. Vencidas as indecisões, será que eu oro, não oro, será que vai dar certo, não vai? Vamos tirar as indecisões, vamos eliminar as dúvidas. Eliminando as indecisões, as dúvidas, os caminhos se abrem, convidativos, oferecendo intercâmbio, ao qual nós nos colocamos em orações e elevamos o pensamento a Deus. Aqueles homens, aí ela conclui, né? Aqueles homens que se levantarão logo mais da insignificância que os limita e irão no rumo do infinito, doravante orando, estarão em comunhão permanente com o Pai. É isso que ele passa para os discípulos e para aqueles que virão na posteridade. De novo, para concluir, aqueles homens que se levantarão logo mais da insignificância, lembra dos livros de Emmanuel, Ave Cristo, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão. Então, no primeiro momento que Jesus chega, parecia até que eles eram insignificantes, que não teriam muitas condições de darem continuidade àquilo que Jesus trouxe. Mas na sua convivência, na sua certeza, eliminando as indecisões, eliminando as dúvidas, aqueles homens que se levantarão logo mais da insignificância, que os limita e irão no rumo do infinito, doando a sua própria vida, pelo amor do Evangelho, por amor do Cristo. Mas orando, estarão em comunhão permanente com o Pai. Porque nas prisões eles oravam, quando eles eram levados no circo máximos, entravam cantando e orando. A oração é a conexão do ser criado ao ser criador. Então, fica aí a nossa humilde colaboração dessa lição maravilhosa que a Amélia Rodrigues trouxe para todos nós. Uma verdadeira pérola de luz, ao qual nós estamos ainda, temos ainda muitas dificuldades para colocar totalmente em prática, mas estamos tentando.
E isso que é importante, não desanimar. E eu gostaria de trazer uma dica também para todos os amigos, né, desse projeto aqui maravilhoso, aqui, né, do Jesus Luz das nossas vidas, gente. Lembrando que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, coletânea de preces espíritas, nós temos a oração dominical. Nós temos lá o Pai Nosso, né? Então, gente, aqui ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, é uma dica que eu estou dando, né? No item 3, não sei se consegue enxergar, mas não importa, né? Tá lá, Pai Nosso que estás nos céus. Kardec, o insigne codificador do Espiritismo, o Pai Nosso tem 7 frases e cada uma vem a explicação de Kardec, do codificador do Espiritismo. É simplesmente maravilhoso as elucidações que ele nos traz abaixo de cada frase das suas explicações. Kardec é um espírito assim sublime também, né, gente? Pelo que ele fez, pelo que ele nos trouxe, pelo que ele nos legou, pelo seu trabalho, porque nós sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo, cada capítulo é dividido em 2 partes, é assim? Nós temos lá a primeira parte, tem a explicação de Kardec, e depois tem as instruções dos Espíritos. Aqui não, aqui no Pai Nosso tem toda a explicação de Kardec, que começa lá no Pai Nosso, né? E vai até no item 7, assim seja. Procure, quem tem o Evangelho, procure todo dia ler um trechinho. Todo dia ler um trechinho. E nós vamos ver assim a magnitude da importância do Pai Nosso. Como nos trouxe, como nos brindou essa tarde aqui, né? Essa tarde, o Espírito Amélia Rodrigues, pelas mãos abençoadas do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Pois bem, muito obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês. Estamos aqui com um copinho com água e com a garrafinha com água, e nós gostaríamos de terminar com um Pai Nosso, pedindo a Jesus que abençoe cada um de todos vocês que estão nos ouvindo, que participam, né, dessa tarefa maravilhosa empreendida aí pelos amigos do Mestre de Amor, e outros que haverão de nos ouvir também. Então, fechando os nossos olhos, dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Muito obrigado, muita paz a todos, que Jesus abençoe a cada um. Eu gostaria de dizer que eu estou bem, né? O meu amigo Maurício, o seu Sérgio Egrin, sabe que eu estou com câncer maligno, neoplasia maligna, a metástase espalhou pelo corpo, pelos ossos, mas eu estou muito bem, sendo medicado, me cuidando, acreditando nos medicamentos dos médicos, na bênção de Deus, na proteção de Jesus e nas orações de todos vocês, meus grandes amigos. Meu nome é José Carlos, tenham todos uma tarde de paz, uma ótima semana e até a próxima, se Deus assim o permitir. E há de permitir, né? Obrigado, viu, gente? Muito obrigado.